tão bom sair correndo, respirando puro ar, saltitando num gramado ou num parque a pular. Na verdade tudo é lindo entre o céu e o mar. Se Jesus fez este mundo por muito me amar, ensinar. Então vamos orar. Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Pelo Senhor estar sempre, Pai, nos dando força, ânimo e coragem. Te agradecemos pela noite que tem passado, Pai, pois tudo foi o Senhor que nos livrou de todos os males e que o Senhor nos deu uma noite de sono descansadora, Pai. Obrigado por mais este dia, pelo sol. Obrigado pela saúde que o Senhor já nos tem dado, Pai. Obrigado pelo alimento que o Senhor já tem colocado também na nossa mesa. E obrigado também por aquele que o Senhor já tem provido para nós, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor também fará. Pois o Senhor sempre tem sustentado os teus filhos. O Senhor nunca tem deixado nenhum dos teus filhos nas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, pela saúde, pela viagem de cada um. Abençoa as viagens de teus filhos, Senhor, que eles possam descansar e assim possam retornar e estar conosco aqui, adorando juntamente ao Senhor, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, com a bênção sobre esta escolinha. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então, graças a Deus por tudo que Deus tem feito para nós, né? Ele tem cuidado de nós. Então, você tem algum... Cadê? Tá filmando o Paulo Sérgio aqui? O Paulo Sérgio e eu somos únicas crianças daqui, né? Só o Paulo Sérgio e eu somos as únicas crianças. O restante é todo mundo já adulto, já cresceu, já está com sua vidinha ganhada, né? Nós estamos crescendo ainda, né, Paulo Sérgio? A Rebeca, a Sara também? É? Ana Vitória, a Rebeca. É? Todo mundo? É, ué. Todo mundo virou criança hoje. Então, nós agradecemos a Deus por tudo, né? Você tem algo para nós hoje, Paulo Sérgio? Leitura da Bíblia? Não? Tá, você vai acompanhar com a gente aí, né? Quem ouviu falar de Samuel? Hoje vocês vão participar conosco, né? Participar todo mundo, vai participar todo mundo. Para o pessoal que está em casa, que está viajando, aprender também juntamente conosco. Quem ouviu falar de Samuel? E você que está em casa aí, você ouviu falar de Samuel? Não é o amiguinho do lado, não é às vezes o próprio familiar que tem o nome de Samuel, né? Então Samuel, que a Bíblia descreve ele. Quem ouviu falar? Levanta sua mão em casa aí, que você que está em casa, se você ouviu falar. Eu ouvi falar de Samuel. Quem foi Samuel? Como foi a vida de Samuel? Hoje nós vamos contar um pouco da história de Samuel. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, primeiro livro, né? Carta não, de Samuel. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Aí você que está em casa aí, pede ajuda para o papai, para a mamãe. Ou se ele ainda não acordou, né? Você pegou o celular do papai e foi assistir a escolinha. Acorda ele, cutuca o papai e a mamãe aí. Bora, papai, me ajuda aqui na leitura da Bíblia. Vamos ver a história de Samuel. Então Samuel foi um profeta de Deus, temente a Deus e obediente a Deus, né? Como os verdadeiros profetas são. Nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Samuel, né? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, que existia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas. Uma era Penina e a outra era Ana. Penina dava filhos a Eucana. Porém, Ana não dava, porque ela tinha a madre cerrada, né? A gente pode acompanhar isso no primeiro capítulo. No versículo 2.
E este tinha 2 mulheres, né, falando de Eucana. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aí nós podemos nos perguntar, mas por que ela não tinha filhos, né? Mas na frente a gente vai entender por que ela não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, vamos lembrar que Eucana tinha 2 esposas, né? Penina e Ana. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Novamente aqui, Ana não podia ter filhos, né? Porque o Senhor tinha cerrado a madre dela. E a única que dava filhos a Eucana era Penina. E por causa disso, Penina, ela deixava a Ana brava, porque Ana não podia ter filhos e ficava enchendo a paciência de Ana, né? Vamos ler aqui que a gente vai entender. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, que era Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então ela deixava Ana brava, dizia: mas você não tem filho, o nosso marido não vai gostar de você. Deixava Ana brava, né? E com isso Ana se angustiava muito e chorava. E assim o faziam eles de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. Então sempre, todos os anos, Penina irritava Ana: você não tem filho, você não pode ter filhos. Pelo que chorava e não comia. Então a Ana ficava tão irritada, tão angustiada, tão triste, né? Porque ela não podia ter filhos, que ela não comia e se angustiava. Mas ela fez algo aqui que todos nós devemos fazer, que é derramar as nossas lágrimas diante de Deus. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ele ficou preocupado, porque Ana estava chorando, todo ano chorava, e ele amava ela. Então ele ficou preocupado. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas isso não era o suficiente, ela queria ser mãe, né? Eu creio que toda mulher tem um amor assim para ser mãe, né? Quem é mãe aí? É isso mesmo? Quem já foi mãe, né? É isso mesmo, né? Você quer ter o seu filho, quer pegar ali aquilo que ficou 9 meses no seu ventre, quer demonstrar o amor. E com isso Ana chorava, Ana se angustiava até o ponto de não comer. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, isso aqui é ela orando ao Senhor, ela amargamente chorando, desesperada, querendo ser mãe, não podia porque sua madre era cerrada. Então ela falou: eu vou atrás do único que pode resolver a situação, é Deus. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui ela fez uma promessa para Deus. Se Deus ouvisse o seu clamor, se Deus atentasse para ela,
e lhe desse um filho homem, ela o daria ao Senhor, para fazer os serviços de Deus, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ela estava orando de coração, né? Quem orou de coração aí? Quem gosta de orar de coração? Uma oração sincera, né? Aquela que você, às vezes, nem seu próprio lábio consegue acompanhar quanto seu coração está angustiado, sofrendo, você fica se derramando diante de Deus. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote achava que ela estava embriagada, porquanto ela estaria só movendo os lábios, né? Ele não estava ouvindo a sua voz. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, depois que Ana explicou para o sacerdote o que estava acontecendo, e lá, então, que Deus conceda a sua petição, né? Ele viu depois que ela realmente estaria falando com Deus e pedindo para que Deus tivesse misericórdia dela. E ele dá a bênção dele, né? Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha como mudou a situação, depois que ela se derramou diante de Deus, depois que ela veio diante de Deus. Antes disso ela estava atribulada, sofrendo, chorando, não comia, mas depois que ela foi diante de Deus, orou, confiou, ela se foi com o coração alegre, eu creio, né? E comeu, e o foi semblante já não era mais triste. Então, se ela não estava triste, ela estava alegre. E Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus ouviu, atentou para o clamor dela. E nasce Samuel, que foi o filho prometido, que ela pediu, né? Na realidade, o filho que ela pediu. Vamos do 20 em diante. Vamos ao 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor sempre se lembra dos seus filhos, né? Isso é maravilhoso. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então Deus ouviu a aflição de Ana, atentou para a aflição de Ana, e ela teve um filho. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua esposa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então, todos os anos eles tinham que ir, né? Que é o costume dos judeus, fazer sacrifícios por si próprio, né? Pelos seus pecados. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Ele ficou preocupado que, não, você pode ficar, mas você tem que cumprir sua palavra, né? E ela ia cumprir, porque ela tinha prometido a Deus que se tivesse um filho, vamos relembrar, né? Ela daria aquele filho ao Senhor.
para que ele estivesse sempre diante de Deus servindo, até que eu desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher. Aqui ela estava falando com o sacerdote Eli. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. É uma vitória para a gente quando Deus ouve o nosso clamor, né? Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então vamos relembrar. Eucana tinha as 2 esposas, uma dava filho, a outra não. Uma injuriava a outra porque não tinha filhos, mas ela, angustiada, foi ao Senhor, pediu a Deus para que ele o desse um filho, e se ele o desse um filho varão, né, homem, ela o daria de volta ao Senhor. E assim foi. Esse cântico de Ana é muito profundo, principalmente para esses dias que estamos vivendo hoje. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é o capítulo 2, 1 Samuel. Diz o seguinte: Então orou Ana e disse: O meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. E então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então ela cumpriu a sua promessa, né? Ela devolveu aquilo que Deus tinha dado para ela, o menino, né? Que ela prometeu que se ela tivesse um filho homem, ela o daria de volta ao Senhor. Então, nessa bela história de Samuel, de seus pais, né? A gente vê como Deus trabalha na vida daqueles que são realmente os escolhidos de Deus, né? No caso do profeta Samuel. A gente vai entender lá mais na frente por que tinha que passar tudo isso. Porque os sacerdotes da época, Eli e os seus filhos, principalmente seus filhos, eles estavam transgredindo a lei de Deus. Eles não eram obedientes à palavra de Deus. Eles faziam tudo para o seu benefício próprio, não o benefício do povo e muito menos o benefício de Deus, né?
que o benefício de Deus é cumprir a palavra dele. Então, para que Deus pudesse levantar um homem segundo o seu coração, porque aqueles que estavam não eram homens segundo o seu coração, eles estavam transgredindo a palavra de Deus. Então teve que acontecer tudo isso para que Deus escolhesse um homem realmente que fosse temente a Ele. E lá no 18 em diante, no versículo 18 em diante, diz o seguinte: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Então, mesmo jovem, ele estava servindo ao Senhor. Isso é um ensinamento para nós, né? Nós que somos jovens. Apesar de todos nós somos jovens, né? Todo mundo aqui é jovem. Ou tem algum velho aqui? Todo mundo é jovem, né? Todos somos jovens. Então, mesmo jovem, a Bíblia, pelo menos a minha Bíblia não fala qual idade ele estava servindo aqui, né? Ele foi entregue depois de ser desmamado. E mesmo jovem, ele já estava servindo ao Senhor. E Deus foi tão bom com com Ana, que ele lhe deu mais 5 filhos, depois de Samuel. Mesmo a madre dela, lembrem-se, Ana não podia ter filho, ela se derramou perante Deus, Deus deu o filho que ela pediu, e mesmo depois dela ter Samuel, ela ainda teve mais 5 filhos. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, mesmo depois de ela ter devolvido seu filho, né, vamos dizer assim, cumprido a promessa que ela fez para Deus, Deus o abençoou mais ainda, ele deu mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Para entendermos Samuel, eu vou ler agora do 30 em diante. Lembrem que eu falei dos sacerdotes da época, que era Eli e os seus filhos, que não estavam cumprindo a lei de Deus conforme aquilo que Deus tinha pedido, mas eles faziam tudo conforme o seu próprio ventre, vamos dizer, né? O seu próprio interesse. E isso não agradara a Deus. Portanto, diz o Senhor, o versículo 30, Deus de Israel: na verdade, isso aqui é a profecia contra Eli e os seus filhos. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Então aqui se cumpre aquilo que eu falei, né? Sobre eles não estavam honrando a Deus, não estavam cumprindo a palavra de Deus, principalmente por ser sacerdote. E Deus não se deixa a sua palavra ser enganada, ser desmentida ou ser chutada, vamos falar assim, né? E lá no 34 ele diz o seguinte, isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Olha a sentença da desobediência. Sempre a desobediência daqueles que estão diante do Senhor é pior do que todas as outras. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então, por que os sacerdotes estavam descumprindo a palavra de Deus, estavam fazendo tudo aquilo conforme o seu querer próprio? Deus tinha que levantar um que fosse fiel, que fosse obediente a Ele,
para que a palavra de Deus não fosse desonrada, como estava sendo desonrada pelos filhos de Eli. Aí Deus fala com Samuel. Deus começa a falar com Samuel, logo jovem. Samuel não entende, porque era jovem, nunca tinha ouvido a voz de Deus, né? Nunca tinha falado com Deus. E Deus fala: Samuel, Samuel. E ele achava que era Eli. Eles estavam deitados à noite, né? Eu não vou ler tudo porque já está bem adiantado o nosso tempo. E ele foi 3 vezes a Eli, porque Deus chamou 3 vezes e ele achava que era Eli. E ele foi diante de Eli e falou: estou aqui, Senhor. Ele não sabia que era Deus chamando ele. E Eli diz: não, é o Senhor. Próxima vez que ele falar, você fala: eis-me aqui, Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha tido manifestado a palavra do Senhor. Então Deus falou com Samuel, e lá no 13 diz o seguinte, este aqui é o capítulo 3: porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Isso aqui é a profecia contra o Eli de novo. Então depois que Deus fala com Samuel, explica para ele, e Samuel vai falar com Eli sobre a profecia contra a casa dele, né, contra Eli e contra seus filhos. E ele diz: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Tudo que Deus falou contra Eli e contra seus filhos, Samuel não encobriu. Samuel falou tudo. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli, né? Eli falando: é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então nós vemos tantos ensinamentos aqui. Primeiro, a fidelidade de Ana, né? A sua fé também em pedir diretamente aquele que podia resolver a situação. A desobediência de Finéias e seus filhos para com a palavra de Deus. E a obediência de Samuel para com a palavra de Deus também. Então, crianças, todo mundo, né? Todos nós. Olha o quanto é importante a obediência. Né, Paulo Sérgio? Olha o quanto a desobediência também nos leva a pagar preços muito caros, principalmente quando diz respeito à palavra de Deus. Os sacerdotes desobedeceram a palavra de Deus, estavam transgredindo a palavra de Deus. Deus falou contra eles. E lá na frente, se vocês continuarem a ler o livro de Samuel, vocês verão que eles morreram realmente, os 2 filhos de Eli, por conta da desobediência. E Eli também morre. E assim, por conta da obediência de Samuel, ele se torna o profeta. Ele se torna profeta, rei e sacerdote. Profeta falando com o povo através de Deus, né? Deus falava com ele para ele falar com o povo. E rei, porque ele reinava pelo povo, não por sua própria vontade ou por suas próprias palavras. Ele recebia de Deus tudo que ele falava, ele procurava a Deus. E sacerdote, sacrificando pelo povo, né? E por eles mesmos, intercedendo pelo povo. Então, a obediência é muito, muito, muito importante. Isso seja para crianças, jovens, adultos, idosos também, né? Então, as crianças, obedecer o papai e mamãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Efésios capítulo 6. E nós, adultos, principalmente, se tratando da palavra de Deus, né? Obedecer tudo aquilo que Deus tem falado para nós. E acho que não precisa nem perguntar, né? O que é a palavra de Deus hoje, né? Esse pequeno livro aqui chamado
Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, seja nós crianças, né, ou adultos, Deus já tem deixado aqui para que nós possamos viver eternamente. Então, nosso tempo se foi. Você que está em casa aí, acompanhou juntamente conosco aqui da igreja, né? Todo mundo acompanhou a história de Samuel, viu o quanto obedecer é importante. Então, vamos orar? Vamos finalizar orando aqui e nós já passamos para a escola dominical. Deus eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Senhor ter manifestado aos nossos filhos nesses dias, Senhor. Obrigado pela Tua palavra verdadeira que tem nos ensinado e nos livrado de todos os males, Pai. E desde já te agradecemos por este dia, Pai. Pedimos a bênção sobre a escola dominical também, sobre o pregador, Pai. Que as palavras possam vir, Pai, para nos confortar, para nos exortar também, Senhor. Que nós necessitamos de exortação vinda direto de Ti. É a Tua palavra que tem nos sustentado e nos dado graça. Continua conosco no decorrer deste dia. E desde já nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar um tchauzinho para quem está em casa, para as crianças, né? Tchau para vocês, até nos vermos novamente. Todo mundo agradecendo vocês aí em casa. Deus abençoe.